Muito bem. De cara, quando eu instalei, então, muito prazer, esse aqui é o Office for Mac. E assim que eu abri, eu comecei a fuçar e procurar coisas para entender se é totalmente diferente, até onde que eu posso chegar sem ter que reaprender uma ferramenta nova. E logo que eu comecei a mexer, que eu abri, o primeiro susto que eu tomei foi por que ele entrou nesse modelo preto. Quem é que usa o Excel preto? Vocês usam? No Windows também tem como mudar. E aí eu falei, é só entrar em arquivo, opções. Não tem arquivo. Ó, não é menu arquivo aqui. Então a gente começa que eu tenho página inicial. E aí, antes do página inicial, que tem nas versões do Windows também, tinha o menu arquivo. Eu falei, gente, agora o que eu vou fazer? Então, aqui em cima existe um outro menu. Olha lá, arquivo, aqui em cima. E aí, lá embaixo, por exemplo, eu tenho as propriedades do meu arquivo. Ó, é um menu totalmente diferente do que a gente está acostumado. Então, eu fiquei com uma tela no Windows e outra tela no Mac para fazer essas configurações. Ó, menu exibir, menu editar. E agora eu vou descobrir quem é das antigas, porque esse menuzinho aqui de cima é o que vinha no Excel 97. Você lembra? Você chegou a mexer? Provavelmente. Em 97? Eu acho que você mexeu lá pro XP, eu acho. Pelo que você conta das histórias, eu acho que é lá pra frente, pro XP. XP é 2000, não é lá? Não, XP 2002. Dois? O 2000 é 2000 mesmo, chamava 2000. Que eles inventaram uns nomes diferentes. É verdade. Ó, por exemplo, esse menu aqui, do arquivo para frente, é do Excel antigo. Conta aqui para mim se vocês conhecem esse menu, se alguém lembra desse menu aqui. E aí, para mudar, por exemplo, essas cores, eu posso chegar aqui no Excel, na primeira guia, e aí eu tenho preferências. Então, tudo que eu vou mexer, que seria arquivo, opções, eu tenho que entrar aqui em preferências. Ó, posso mexer aqui geral, exibir. Tarará, deixa eu lembrar. Sim, lembrar, cara, porque eu não decorei. Olha aqui, tudo que eu posso mandar exibir. Ah, meu Deus, deixa eu ver aqui no geral. Deixa eu ver onde eu estou. Achei, ó, era aqui no geral mesmo. Aqui embaixo eu tenho o personalizar e tenho o desativar o modo escuro. Por que o meu Office começou com o modo escuro? Eu também não entendi. O importante é que eu consegui mudar. Vim aqui, ó, desativar o modo escuro. Vou fechar. E, tcharam! O Excel voltou a ser o Excel. A gente fica, o Excel aquele verdinho. Aí, de repente, apareceu tudo preto. Então, pronto, não estava quebrado. Conseguimos arrumar. Aí, na hora que a gente chega aqui em cima, a principal novidade para quem trabalha com Windows e vai mexer com Mac é que alguns menus básicos, por exemplo, fechar, maximizar e minimizar, são totalmente diferentes. Então, a gente sempre vai ter esse farolzinho aqui em cima. E eu não consegui fazer o zoom que a gente tem no Windows para aumentar para vocês. Então, eu vou sinalizando aqui onde é que estão as coisas, tá? Porque ela vai ficar menor. Aqui em cima tem esse farolzinho. Esse farolzinho, por exemplo, se eu clicar nesse verde, ó, entrar em tela cheia, ele some com aquela barrinha que estava aqui em cima, que tem mais opções, por exemplo, as preferências do Excel. Como que eu faço para essa barrinha voltar? Eu vou dar um ESC. Pronto. Aí ele voltou com o menu lá em cima. Ah, mas é o Excel que é assim? Não, se você abrir o Word, qualquer ferramenta, vai ter essa novidade aqui em cima, tá? Mas especificamente o pacote Office tá ou começa com página inicial em todas as versões. Aqui em cima, como eu falei que tem os menus antigos, ele repete algumas coisas. Por exemplo, eu posso entrar aqui no arquivo, sei lá, o formatar, por exemplo, formatar células. Tem o menu aqui, mas no página inicial eu tenho todas as opções de formatação de célula aqui. Então, se você já está acostumado com o Windows, a minha dica de amiga é usa os menus que tem aqui, tá? Porque você vai ter que decorar os antigos, não faz sentido. E a maioria das ferramentas estão funcionando. É igual. Se você ver aqui, ó, inserir, eu bati quase todos os menus. Eu falo quase,
porque pode ser que eu tenha esquecido de algum botão. Mas eu bati quase todos os botões que eu encontrei e vi que essa atualização que eles fizeram do Office 365, quando você instala, tem praticamente todos os recursos que a gente tem no Windows. Só que algumas janelinhas, algumas telas, na hora que você vai avançando, vão ter mensagens diferentes. Por exemplo, aqui eu vou mostrar como eu faço, tá? Mas eu fiz o formatar como tabela, e aí no Windows aparece tabela de design. Aqui aparece o menu chamado tabela. Ou seja, são detalhes tão pequenos nos dois que não fazem diferença na hora que você está trabalhando. Se você sabe onde é que funciona no Windows, só pensar um pouquinho que o botão vai estar por ali. Uma corzinha diferente, um detalhezinho diferente. Formatos de arquivo XLSX e XLSM são iguaizinhos, você não vai ter mudança nenhuma. E, para mim, a maior dificuldade que eu encontrei na hora que eu cheguei no Mac, né, na hora de trabalhar com a Apple, foi o teclado. Por quê? Porque a gente tem, eu não vou conseguir filmar isso agora para vocês, mas a gente tem teclas diferentes. Eu tenho, no meu, eu tenho FN, Ctrl, Option e o Command. Command é uma tecla específica do Macintosh, específica da Apple. Não existe no teclado do Windows. Mas, como eu não sou boba nem nada, olha o que eu fiz. Eu estou usando um teclado externo. E eu consigo trabalhar muito melhor do que usar direto o teclado do Mac, tá? Eu não sou especialista na Apple. Na verdade, eu não tinha nada. Nunca tive iPhone, sempre tive Android. Então, eu tive muita dificuldade. Na hora que eu espetei, antes de colocar isso, eu confesso que eu virei para o meu filho, que é o TI, né, lá da minha casa, e falei, ai, filho, que droga, eu vou ter que comprar um mouse da Apple. E olha, vou falar para vocês, é salgadinho, é caro. E aí ele falou, por quê? É só você pegar o seu mouse, eu uso da Log, só pegar o seu mouse e espetar. Eu falei, é mesmo? É nada, não acredito. E funcionou. Então, eu não sabia, eu achei que eu só ia, porque tem essa novidade aí, que até tô falando com a Jéssica hoje, né, que o iPhone tá vindo cada vez mais bloqueado para outras coisas, né? Vai vir sem o carregador, você tem que comprar extra, aí você tem que comprar um fone, tem que ser específico da Apple. Então eu falei, eu achava que o mouse tinha que ser específico também, mas eu consegui colocar o meu log normal, tanto o mouse quanto o teclado. Isso facilitou muito a minha vida na hora de usar os atalhos. Porém, não são todos os atalhos que funcionam, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu estou testando, estou trabalhando aqui e vendo que funciona. Os principais funcionam. Tipo, em vez de fazer o Ctrl-C, usar o Command, eu chego aqui numa célula, ó, peguei meu Ctrl-C, fui numa célula Ctrl-V, sem ter que reaprender a mexer no teclado, porque quando a gente usa o Mac, o sentimento é, meu Deus, tô burro. Não consigo nem copiar uma coisa, não consigo nem mudar de tela. Então, algumas coisas eu tô reaprendendo aqui, ok? Eu fiz... Ops, socorro. Tá vendo? Tô falando que eu tô reaprendendo. Eu fiz uma listinha aqui de coisas para contar para vocês. Quando a gente fala, e aí tem umas coisas que não são só de Excel, né? Quando a gente fala sobre guardar arquivos, por exemplo, eu vou salvar o meu arquivo de Excel, o XLSX do Office, vou salvar do Windows Explorer. Aqui não tem Windows Explorer, aqui o nome é Finder, que é essa carinha feliz aqui, que é onde você vai salvar os seus arquivos. Então, às vezes, se você for procurar algum material na internet para estudar sobre isso, né, o Windows tem o Windows Explorer, aqui ele chama Finder. E na hora que você, por exemplo, procura nos menus, eu achei algumas coisas diferentes. Por exemplo, no menu arquivo, eu achei um botão muito incrível, chamado reduzir tamanho do arquivo. Veio uma alegriazinha assim, mas ela passou rápido. Quando eu apertei o botão para saber o que é. Quando você pede para reduzir o tamanho do arquivo, ele faz a mesma coisa que o botão compactar imagens lá do Windows. Ou seja, ele compacta as imagens e, com isso, reduz o tamanho do arquivo. Já fica a dica para você que não sabia, no Windows, a gente usa bastante imagem para fazer dashboard, para colocar em gráficos e tal. Eu precisaria, no Windows, selecionar uma imagem e pedir para
compactar arquivos, e assim o Excel ia reduzir o tamanho, né? Aqui no Mac, eu pedi arquivo, reduzir o tamanho do arquivo, e ele me trouxe automaticamente o compactar imagens para reduzir o tamanho do arquivo. Ó, aí ele pergunta a qualidade da imagem que você quer, quanto você quer reduzir. Se for possível, se não for fazer diferença para o seu trabalho na qualidade das fotos, eu sempre aconselho colocar o menor que existe, ó, e-mail, excluir áreas cortadas das imagens e beleza. Instantâneo, eu já vi arquivo reduzir mais de 50%, de acordo com a qualidade que você pega de tamanho na internet. Coisas que eu apanhei. Eu até pedi ajuda num grupo que eu tenho. Não existe o botão direito, que nem a gente está acostumado, para o Mac, né? Se você usa o teclado touch. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Coloquei o mouse diferente, o mouse versão Windows, e o botão direito voltou a funcionar normal. Não é que ele tinha parado de funcionar. Eu descobri com meus amigos que já usam Mac, que o botão direito no Mac, você tem que apertar 2 vezes, tem que apertar com os 2 dedos rapidinho. Mas se você não vai migrar a partir de hoje, usar somente Mac, é muito difícil decorar todos esses detalhes. Você fica gago, sabe? Vocês já ficaram gagos? Nossa, hoje eu tô falando, estou maluca aqui, né? Será que é esse Red Bull que tá fazendo efeito? Será? Fala aí pra mim se vocês já se sentiram gagos. Eu já fico gaga quando eu vou no computador de outra pessoa. Pode ser o Windows. Eu olho no teclado e fico, meu Deus, onde é que é o delete? Onde é que é o control disso aqui? Porque, geralmente o delete fica em lugares diferentes, né? Ainda mais se você for usar uma outra máquina. Então, às vezes você pensa, vale a pena eu forçar para aprender essa daqui, sendo que eu vou usar, que nem eu estou usando só para fazer essa live? Então, eu preferi usar esse teclado externo.